paz esteja contigo. Eu sou Carlos Rodolfo, pós-graduado em Teologia Bíblica, aqui pela Faculdade Católica da Diocese de São José dos Campos, atuando na formação pastoral bíblica, também com algumas palestras. E hoje, no nosso último módulo do curso básico de Introdução à Sagrada Escritura, da Escola Integral de Formação Permanente, Talmidim, da comunidade Caminho do Discípulo. Hoje nós falaremos sobre os livros, de um modo geral, do Novo Testamento. Nós, no encontro passado, falamos um pouco do período que nós costumamos chamar de intertestamento, que vai do último livro escrito dentro do que nós chamamos cânon do Antigo Testamento, que é o livro da Sabedoria, no ano 50 a.C., até o primeiro escrito do Novo Testamento, que é a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, mais ou menos pelo ano 50 ou 51, dando aí para nós um intervalo de 100 anos aproximadamente. Então este foi o período em que não se escreveu nada do que nós temos, evidentemente, dentro daquilo que nós já comentamos também, do que foi considerado cânon sagrado da Bíblia, tá certo? E hoje, então, falando do Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento, todo ele, originalmente, ele já foi escrito em grego, diferente um pouco do Antigo. O Antigo Testamento, ele tem o seu escrito original em hebraico, não é? E outros idiomas que compuseram a Sagrada Escritura, como o aramaico, mas enfim. Depois nós tivemos algumas edições em grego, a partir da tradução da 70, que já comentamos também. Portanto, nós temos lá tanto o hebraico quanto o grego. O Novo Testamento, não, o Novo Testamento todo ele originalmente já foi editado na língua grega, o grego comum, o koiné, como era conhecido. Interessante notar que o Novo Testamento ele também segue um pouco o mesmo processo de elaboração do Antigo Testamento. Em que sentido? No sentido de que, antes que o livro fosse escrito e editado, vamos dizer assim, dentro, evidentemente, do contexto da época, temos um período onde a história acontece. Nós sabemos que o Novo Testamento, ele se refere todo a Jesus, a partir, evidentemente, do seu nascimento, do seu ministério, da sua paixão, morte e ressurreição. É disso que o Novo Testamento propriamente vai tratar. Ele vai falar da história de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro, não só do Novo, evidentemente, mas de toda a Sagrada Escritura, mas dentro do Novo Testamento isso fica patente. É o que nós costumamos dizer. O Novo Testamento, ele está latente no Antigo e, na verdade, no Novo ele está patente. Ou seja, lá é promessa, está, como nós costumamos dizer, a palavra anunciada. No Novo é a palavra encarnada. Como o prólogo de São João vai nos dizer, o Verbo divino, ele se faz carne e habita entre nós. Mas durante a sua vida pública, Jesus não teve nada escrito a respeito dele, propriamente dito, sob o ponto de vista do que temos hoje no Novo Testamento. Então, os cristãos ou os seguidores de Jesus, eles usavam, evidentemente, como Bíblia, o que eles tinham, que era a chamada tradição das 70, ou tradução das 70, ou seja, a Bíblia grega. Durante o seu período terreno, Jesus não teve nenhum dos seus feitos escrito, e nem ele, na verdade, determinou essa escrita. O que acontece? Que depois da morte de Jesus, nós sabemos que ele delega aos apóstolos o anúncio do Evangelho. E a igreja primitiva, a igreja que era, vamos dizer assim, formada pelos primeiros cristãos, e esses cristãos eram originalmente de origem judaica, porque nós não podemos esquecer que os discípulos de Jesus são todos eles judeus, não é? Essa caracterização de
cristãos, ou essa adjetivação de cristãos para aqueles que eram seguidores de Jesus Cristo, ela só vai ocorrer durante a viagem de Paulo para Antioquia. É lá então que esses seguidores, originalmente chamados de seguidores do caminho, é que eles vão receber o nome de cristãos por esta comunidade de Antioquia da Psídia, não é? Durante as missões paulinas. Então, para que a gente possa perceber também que entre o primeiro anúncio, ou as primeiras promessas, ou a primeira edição da palavra de Deus, não existe descontinuidade. Na verdade, é uma palavra só. Porém, o tempo e as circunstâncias vão dando essa formatação final ao texto bíblico e aos seguidores de Jesus Cristo. Pois bem, como é composto então o que chamamos de Novo Testamento? Jesus vindo, ele tem uma missão. A missão que Jesus recebe do Pai, nós podemos perceber nos evangelhos, poderíamos resumir de uma certa maneira, está no fato dele vir e anunciar o reino de Deus, a chegada do reino de Deus. E as suas obras e palavras testemunham isso durante a sua vida pública. E então Jesus, quando morre, lá pelo ano 33 ou mais ou menos 27, porque temos aí um erro na contagem do calendário, portanto Jesus então teria, na verdade, nascido alguns anos antes do que comumente nós costumamos datar ou conceber, mas o que nos interessa por ora é perceber que depois da morte de Jesus, os discípulos anunciavam o seu evangelho. O que é o evangelho? É a boa nova, é uma mensagem nova. E a mensagem de Jesus era uma mensagem de salvação. Mesmo esse termo evangelho, a própria comunidade, os próprios discípulos e a igreja como um todo, ela extrai isso do próprio idioma grego. Evangelho significa bom anúncio, ou feliz notícia, que se usava muito, por exemplo, por ocasião do nascimento de filhos de imperadores, não é? E, portanto, este evangelho, ele entrou como o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. E como isso se deu? Nós sabemos que, desde o seu início, os cristãos, eles não tiveram uma vida muito fácil. Jesus, até mesmo durante a sua vida pública, e principalmente próximo à sua paixão, por várias vezes ele atestou isso aos seus seguidores. Como me perseguiram, também perseguirão a vós. E os discípulos de Jesus, de fato, foram perseguidos. Muitos foram mortos. Atos dos Apóstolos, por exemplo, já nos relata a morte de Estevão, o primeiro mártir da era cristã. Depois nós temos o relato que o próprio rei vai mandar matar Tiago à espada, porque isso contentava os judeus, por exemplo, não é? Então a perseguição, ela já acontecia. Mas o primeiro escrito que se tem, pelo menos, suposição ou notícia, não é propriamente o Evangelho. O Evangelho, ele, na verdade, vai ser um desdobramento, no seu início, daquilo que costumamos chamar a fonte que na verdade são escritos atribuídos ao apóstolo Mateus a respeito das obras e das palavras de Jesus que ele então teria registrado em aramaico. A partir disso é que, por exemplo, Marcos pega esta fonte e ele começa a redigir o seu evangelho. Alguns, inclusive, vão também atribuir essa obra originária de Marcos, que é o primeiro evangelho a ser escrito, a Pedro, que ele teria ouvido de Pedro muita coisa e, portanto, a comunidade em que Marcos vivia pedia que ele colocasse tudo que ele foi recebendo de Pedro por escrito. São, né, as hipóteses aí da edição do evangelho de São Marcos. Mas, como dissemos, o primeiro livro mesmo que foi escrito não foi nem os evangelhos, foi a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, não é? Para esta comunidade, uma das primeiras fundadas por Paulo, né, sob o ponto de vista de comunidade mesmo, em que Paulo estava preocupado, porque esta comunidade que recém
fora fundada, já havia presenciado a perseguição que o próprio Paulo estava sofrendo e, portanto, ele teve que fugir, inclusive, para não ser morto e apedrejado em muitas sinagogas, não é? Naquela ocasião. A preocupação de Paulo é que, por presenciar isso, essa comunidade esmorecesse na fé diante das dificuldades. Portanto, Paulo escreve para exortá-lo e para elogiá-los, inclusive, a permanecerem firmes na fé. Daí vem a necessidade do escrito. Então, as cartas, elas acabam tendo este condão ou este objetivo, pelo menos a maioria delas, não é? Mas, então, esses 27 livros que vão compor o que chamamos de cânon do Novo Testamento, ele vai se dividir assim: 4 evangelhos, depois nós temos um Atos dos Apóstolos, um Apocalipse e depois as 21 cartas escritas, a maioria de Paulo e outras que nós denominamos cartas católicas, que são as cartas de Pedro, João, Tiago e Judas, não é? Pedro, 2 cartas, João, 3 cartas e Tiago e depois Judas. São consideradas as cartas católicas. E por que católicas? Porque elas não têm um destinatário específico. São cartas escritas para a igreja como um todo. Por isso, católico. Significa que são cartas universais para toda a comunidade, indistintamente. É para diferenciar um pouquinho dos escritos paulinos, porque Paulo, sim, quando escreve, ele escreve na sua maioria para uma comunidade em específico. Por exemplo, a carta aos Coríntios, carta aos Romanos, carta aos Efésios, aos Gálatas, aos Filipenses e aos Colossenses, aos Tessalonicenses e assim por diante. Ele também, evidentemente, tem cartas pessoais, que ele escreve para Tito, para Timóteo e um bilhete propriamente dito escrito para Filémon, um conhecido seu. Aliás, um bilhete que tem profundo sentido cristão e teológico, não é? Embora possa ser praticamente de uma página só, é denso em significado e de ensinamento para nós, não é? Mas então, essa distribuição dos livros do Antigo Testamento, ela acontece desta maneira. Olhando primeiramente então para os evangelhos, nós temos 4. Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas e Evangelho de São João. Por que 4 evangelhos? Nós costumamos dizer que são 4 lados ou 4 faces que cada um deles contribui a respeito de Jesus de Nazaré. Quem é Jesus, na verdade? A grande pergunta, praticamente em todos esses evangelhos, é a mesma: saber responder objetivamente quem é Jesus. Quem é Jesus? Aliás, isso fica muito implícito, muito explícito em 2 evangelhos, Marcos e Mateus. Marcos, lá pelo capítulo 8, e Mateus, pelo capítulo 16, a pergunta de Jesus vai ser a mesma, falando em Cesareia de Filipe. Para vós, quem é o Filho do Homem? E a resposta vai ser meio lacônica. Uns dizem que é João Batista, outro é Elias, outro um dos profetas. E a pergunta fundamental de Jesus é: e para vós, quem sou eu? Esta é a pergunta a ser respondida. Portanto, Marcos compõe o seu evangelho exatamente para dizer isso, para despertar a fé daqueles que seguem Jesus e poderem professar a fé nele, que Jesus é o Filho de Deus. E curiosamente, aliás, Marcos, diante desta pergunta fundamental, ele vai colocar a resposta exatamente na boca de um centurião romano. Quando Jesus morre, o centurião é quem exclama: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Veja, então a resposta não vem nem daqueles que seguiam Jesus, mas de um pagão. Então, Marcos tem essa preocupação de formar os discípulos. Por isso que Marcos é chamado o Evangelho do Discípulo, porque nele nós vamos perceber toda a caminhada dos discípulos e, inclusive, nós vamos perceber os fracassos que os discípulos experimentam, para mostrar claramente para nós que o caminho até a descoberta de Jesus, ele se faz profundamente dentro da nossa humanidade, uma humanidade passível de quedas e de fracassos também. Mas, no final, a graça de Deus sustenta esta comunidade ou este seguidor, a partir do momento que ele consegue se identificar com ele, respondendo esta pergunta fundamental. Marcos é o evangelista de menor capítulo, né? São 16, mas é muito denso. É como aquele que quer
aquele corredor de 100 metros, né, como costumamos dizer. Ele quer fazer com que a gente perceba logo de cara o dinamismo do Evangelho e o dinamismo no segmento de Jesus, para que a gente possa conhecê-lo. Mateus, quando escreve, a sua preocupação é tentar mostrar que Jesus, de fato, ele se insere em todas as promessas do Antigo Testamento. Mateus escreve principalmente para judeu, então ele vai querer demonstrar pelas Escrituras que Jesus é o Filho do homem e o Filho de Deus, não é? Então, por isso que o Evangelho de Mateus é o que mais trará para nós citações do Antigo Testamento, para mostrar que Jesus cumpre todas as profecias. Mas Mateus também não se preocupa só exatamente com isso. Ele mostra que Jesus vai além. Jesus quebra alguns paradigmas, inclusive na interpretação da lei. E é de Mateus que nós vamos tirar, Jesus expressa isso para nós, né? Não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição. Mas Jesus tem um embate muito forte, exatamente com os judeus, principalmente no capítulo 23. Seguramente é o discurso ou a crítica mais mais forte que Jesus faz é no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, e ele vai criticar exatamente os fariseus. Então o Evangelho de Mateus ele tem essa preocupação, anunciar o reino, mas ele escreve isso para os judeus principalmente, como já dissemos, por quê? Porque os discípulos de Jesus, eles são originalmente judeus. Outra característica do Evangelho de Mateus, ligando muito Jesus a Moisés, é quando Jesus sobe e faz o Sermão do Monte, para mostrar que Jesus é o novo Moisés. Ele sobe ao monte e nos dá a nova lei. Enquanto Moisés sobe o monte e traz os 10 mandamentos, Jesus sobe o monte e nos dá a nova lei no Sermão da Montanha. Aliás, curiosamente, o Evangelho de São Mateus traz para nós também cinco grandes discursos. O discurso do monte, o discurso das parábolas do reino, no capítulo 13, discurso da comunidade, o discurso escatológico e o mandato missionário. Para mais ou menos dizer também para nós que, se lá no Antigo Testamento nós temos 5 grandes livros, que é a Torá, Jesus nos traz os 5 grandes discursos. Portanto, se a Torá foi dada por Moisés, agora é Jesus quem dá os 5 grandes discursos da nova lei também para a sua comunidade, para a sua igreja. Essa é a intenção do evangelista São Mateus, em grandes linhas, pelo menos. Outro detalhe, para não chocar a sensibilidade judaica, Mateus usa o termo reino dos céus e não reino de Deus, porque o judeu tem uma reverência e ele não professa o nome de Deus. Então está aí para nós a intenção do evangelho de São Mateus. Lucas, que é um pagão, ele é de origem pagã, é grego, vem de Antioquia da Síria, ele escreve exatamente para pagãos, portanto ele não tem muito essa preocupação. Ele é o evangelho que vai falar da universalidade, a salvação é para todos, obviamente os outros também o fazem, mas Lucas não tem muito a preocupação de ferir certos sentimentos nesse sentido, né, que nós falamos, por exemplo, com relação a Mateus, porque ele escreve para cristãos advindo do paganismo. E Lucas tem muitas características interessantes. Ele também vai falar do reino, mas o evangelho de Lucas, ele acentua muito a questão da preocupação com os pobres. É o evangelho em que Lucas traz também, além dos discípulos, mulheres no segmento de Jesus. Isso é uma quebra de paradigma para a época também, não é? Porque os discípulos normalmente eram só homens que se admitia, Jesus não. Jesus já tem consigo as mulheres que o acompanham. Por exemplo, Marta e Maria são 2 figuras de primeiro plano, pelo menos no Evangelho de Lucas. E o que nós percebemos? O Evangelho de Lucas também, ele traz para nós um grande acento já na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo vai estar muito presente ali no seu evangelho. O tema oração surge muito também no evangelho de São Lucas e é conhecido também como o evangelho da misericórdia. Lucas, ele reserva praticamente um capítulo todo para as parábolas da misericórdia, que nós normalmente já conhecemos. A parábola da ovelha perdida, a parábola da didracma perdida e a famosa parábola sem igual do filho perdido, mais comumente conhecido como o filho pródigo, não é? Então o evangelho de Lucas ele tem esses contornos.
E o de João, o que nós temos? De João é o evangelho mais teológico. Ele encontra Jesus já na eternidade. É o verbo que estava antes de tudo e se encarna para revelar e se torna a palavra viva de Deus. É o evangelho dos sinais. Você tem que perceber os sinais que apontam para Jesus Cristo. Ele vai nos trazer 7 sinais que nós precisamos perceber, a começar pelas bodas de Caná. E ao longo do evangelho, ele vai descrevendo esses sinais para que a gente, através dos sinais, chegue à constatação de que Jesus é o Filho de Deus. Indo um pouco mais agora para as cartas, o que é que nós vamos ter? Como já dissemos, as cartas elas têm uma preocupação muito mais pastoral, para que as comunidades que estão nascendo e crescendo, elas não se percam nas dificuldades e nem nos desvios. Por exemplo, como a comunidade de Corinto, que começa a se desviar do ideal cristão, até mesmo no uso dos dons. Por isso, capítulo 13, que Paulo vai dizer que mais do que os dons, mais do que tudo, é a caridade, é o amor que supera todas as coisas. Mas temos também nas cartas muitos temas profundos. Por exemplo, a carta aos Gálatas é uma carta vibrante, onde Paulo vai falar da liberdade dos filhos de Deus. É para sermos homens livres que Cristo nos libertou. O seu grande tema teológico, ou pelo menos às vezes concebido assim, vai estar na carta aos Romanos, que é praticamente um tratado teológico. Obviamente não é exatamente toda a teologia, porque alguns temas não vão estar presentes ali, não é? Mas Paulo fala muito, e a carta aos Romanos, sem sombra de dúvida, é uma densidade cristológica que Paulo nos traz profundamente. Então são esses grandes temas. A carta aos Colossenses vai falar do Cristo cósmico, ou seja, Cristo ele é a razão, o princípio e o conteúdo de todas as coisas, não só as coisas visíveis, mas também as invisíveis. E assim sucessivamente. As cartas terão, na verdade, este condão. As pessoais, como já dissemos, ele vai exortar Timóteo a permanecer firme na fé e depois vai exortar a respeito, inclusive, da sua partida na segunda carta a Timóteo, e a carta de Tito também é de uma recomendação para que, embora jovem, permaneçam também firmes à frente da comunidade na qual Paulo os instituiu. A carta de Pedro, a carta de João e a carta de Tiago, como dissemos, são cartas católicas que têm como finalidade também testemunhar a fé e pedir para que essas comunidades permaneçam firmes na fé. Um detalhe aqui a ser citado é a carta também de João, que, além disso, ela tenta combater um movimento muito presente na igreja primitiva e que trazia um certo perigo para a comunidade, que era a gnose. Então, João vai escrever os seus textos principalmente para combater isso, principalmente quando isso fica muito evidente, quando ele diz, se você diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o teu irmão que vê, você é um mentiroso. Ou seja, a sua religião vinda da gnose, ela é vazia de conteúdo, ela é falsa, porque a verdadeira religião leva ao amor do próximo e é nesse próximo que nós conhecemos a Deus. Então, aqui tem um diferencial, o combate profundo aí à gnose. E para encerrarmos, nós temos ainda que falar rapidamente ainda sobre o Apocalipse. O livro do Apocalipse, atribuído a João, é um livro que, num primeiro momento, pode parecer para nós estranho, mas para a comunidade da época era algo até muito natural. E ele leva esse nome porque, se você perceber bem, ele começa com essa palavra, revelação. Então, o Apocalipse, na verdade, toma essa ideia, é uma revelação. Apocalipse significa tirar o véu e enxergar o que está por trás. E por isso que o livro do Apocalipse também tem muitas figuras de linguagem. Por quê? A situação em que as comunidades viviam, além das 7 igrejas, que aí não é propriamente apocalíptico, mas é profecia, mas os outros temas apocalípticos, eles decorrem de uma necessidade. As comunidades eram perseguidas, principalmente pelo imperador Domiciano, que morre em 96, e essa comunidade, para permanecer, eles precisam comunicar-se. E como que ele faz isso? Normalmente, todo o poder imperial, ele se impõe pela força e pelo medo. E uma das coisas que se usa, uma das ferramentas que se usa, é exatamente a proibição de criticar o poder ou quem está no poder. Por isso que toda a linguagem do Apocalipse é figurada, para que a comunidade entenda o que está sendo falado, mas que ao mesmo tempo
possa evitar este confronto direto contra o império para que as perseguições não aconteçam, embora elas possam acontecer. Por isso, o livro também vai dizer, ainda que sejamos perseguidos, ainda que sejamos martirizados, nós sabemos que a nossa morada eterna é a Jerusalém Celeste, onde o Cordeiro preside como o sol preside a terra. Então, veja, o Apocalipse não é um livro para o futuro, mas é um livro para o presente. E ele usa das figuras exatamente para poder chegar ao coração daqueles que estão sob dominação, perseguição e opressão, mas não podem ficar calados diante de tudo isso, tá certo? E assim, então, nós concluímos rapidamente, pelo menos, essa pequena abordagem sobre o Novo Testamento, que vai ter a sua conclusão final lá no finalzinho do primeiro século da era cristã. Espero que você tenha aproveitado e que, a partir daí, você também possa aprofundar muito mais o seu conhecimento pela palavra de Deus e que, assim como Jesus, nós possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Paz e bem.